Alguma vez você já se perguntou se estamos sozinhos no universo? Eu e minha equipe passamos mais de 30 anos investigando o fenômeno dos OVNIs. E a análise das evidências parece levar a uma única conclusão. Somos constantemente visitados por inteligência de outros mundos. Por acaso, são os governos que os mantêm ocultos, classificando e descartando relatos de civis e militares? Mas quem poderia negar a veracidade de centenas de vídeos e depoimentos? Parece que esses seres estão interessados em nossa energia, nossas estratégias militares, nossa política e até mesmo nosso espaço sideral. Mas qual é o objetivo? Eles nos protegem ou nos estudam? E, sobretudo, por que ainda permanecem anônimos? Junte-se a mim na busca por todas essas respostas dentro do Expedientes Secretos. Popocatépetl, majestoso e terrível. Foi e é um dos vulcões mais ativos do México. Mas também é um dos mais intrigantes. Centenas de imagens impactantes demonstram que objetos não identificados sobrevoam suas mediações e até entram e saem de sua cratera. As teorias sobre o que acontece lá parecem ficção científica, mas tudo indica que são reais. Há mais de 30 anos estou investigando os seus segredos e acredito ter algumas respostas. No mundo, existem mais de 1.500 vulcões potencialmente ativos e quase 50 deles poderiam entrar em erupção de um momento para o outro. Dentre todos esses vulcões, existe um pequeno grupo perigosamente ativo que os vulcanólogos prestam especial atenção para salvaguardar as vidas das famílias que vivem nas áreas próximas. Um deles é o gigante mexicano, Popocatépetl, cujas erupções colocam em potencial perigo mais de 21 milhões de pessoas que habitam nas áreas próximas. Mas essa não é sua característica mais enigmática. Em 1992, recebi os primeiros relatos de luzes anormais ao redor do vulcão. Gente, vocês estão vendo isso? O que é isso, gente? Nossa, eu nunca vi um negócio desse. Olha só, doideira. Uma equipe do 60 Minutos, que eu dirigia, foi até o vulcão. A atividade das luzes no vulcão havia aumentado consideravelmente e supus que uma erupção se aproximava. E assim, apresentei no programa 60 Minutos. Me chamaram de sensacionalista. Infelizmente, o tempo me daria razão. Em 21 de dezembro de 1994, houve a primeira emissão de cinzas em 70 anos. As aparições das luzes, evidentemente, estavam relacionadas à atividade do vulcão. Por acaso, esses objetos não estariam avisando sobre essa possibilidade? A partir desse dia, começou uma escalada de atividade que alertou toda a nação. As câmeras de todo o país se voltaram para o vulcão. O Centro Nacional de Prevenção de Desastres do México criou uma guarda permanente de câmeras e geólogos, controlando a atividade do Popocatépetl. Mas foi com a chegada do novo milênio que as provas que eu estava buscando finalmente surgiram.
Em 18 de dezembro do ano 2000, o vulcão explodiu e 40 mil pessoas foram evacuadas diante da iminente possibilidade de que a fúria do Colosso as atingiria. Era o primeiro grande evento do milênio e dezenas de câmeras de todas as mídias nacionais estavam apontando para o vulcão para poder registrar sua atividade. Já de noite, dezenas de pessoas buscavam uma maneira de ir aos hotéis, pois o temor de um fenômeno maior no Popocatépetl ainda está latente. Graças a Deus, nós já colocamos nossas famílias fora de perigo. Nós estamos aqui muito atentos, porque continuam saindo as exalações do vulcão Popocatépetl. Entre o grupo de jornalistas que estava trabalhando na região da erupção, teve um que, com um simples ato, revolucionou o México e depois o mundo. Ele é Alfonso Reyes, um importante fotojornalista que capturou com sua câmera uma imagem realmente incrível. A fotografia foi tirada em um lugar conhecido como Tlamacas e chegamos a esse lugar por volta das 3h30 da manhã, depois da segunda explosão. Essa sequência específica da foto panorâmica foram 7 fotogramas. E quando saiu o negativo, me entregaram em uma faixa, se notava claramente que havia essa linha. Então revisei o negativo e observei o que era. Não estava colado, não era um risco, não estava isso... O negativo não estava cortado, meus colegas estavam parados ali, revisando a foto. Todos que estavam ali viram, as pessoas que revisaram a fotografia lá na loja de fotos disseram: senhor, não está arriscado, é algo que apareceu no negativo. Depois da presença daquele objeto voador não identificado perto da boca do Popocatépetl, a atividade vulcânica diminuiu significativamente. A presença daquele objeto voador não identificado perto da boca do vulcão Popocatépetl gerou um grande alvoroço nos meios de comunicação. Mas as aparições de OVNIs se mantiveram ao longo dos anos, inclusive até os dias atuais. Tive a oportunidade de ver uma infinidade de objetos. É uma quantidade... E eu não sei o número exato. São muitos, são... Eu já estou há vários anos aqui na região dos vulcões e sim, subimos 2 ou 3 vezes por semana, pois nesses dias vemos objetos estranhos circulando a região. Temos visto que quando o vulcão está ativo, esses objetos aparecem na região e ele diminui sua atividade. Quando diminui a atividade do vulcão é quando podemos ver os objetos cilíndricos, os alargados, descendo a cratera do vulcão. Mas por que existe tanta atividade OVNI perto deste feroz vulcão? A sua presença está relacionada com as erupções? A busca por respostas, como sempre, deve começar desde o início. Um dos eclipses mais incríveis e magníficos da história foi visto no México em 11 de julho de 1991. Nesse dia, aconteceu o evento que foi e é considerado o segundo eclipse total do Sol mais longo de todo o século XX. O evento chamou a atenção de todas as mídias. Além disso, o governo federal formou uma comissão intersecretarial para divulgar informações importantes sobre esse acontecimento. Foi um dia muito esperado pelas pessoas e, quando chegou, elas deixaram o que estavam fazendo para sair às ruas e olhar o céu. Mas, naquele dia, aconteceu um espetáculo que ninguém imaginava. Durante os 6 minutos e 54 segundos em que a Lua cobriu o Sol, foi possível ver um OVNI no céu. Vale esclarecer, para não perder de vista o que acontecia nesse momento, que a ufologia estava aumentando a sua presença na sociedade. Além disso, as câmeras portáteis estavam no auge, assim como a necessidade de entender o misterioso e o desconhecido.
Nos dias seguintes ao fenômeno, os programas de televisão expuseram as provas do OVNI relacionadas com o eclipse. Inclusive, chegaram a pedir vídeos das pessoas para achar mais detalhes sobre o peculiar avistamento. Graças à experiência do eclipse de 11 de julho de 1991, decidi dedicar-me a estudar, entender e investigar o fenômeno dos OVNIs. Ao mesmo tempo, junto com um grupo de pessoas, demos vida aos Skywatchers, conhecidos em português como os Vigilantes do Céu. Em 11 de julho de 1991, no México, com o eclipse do Sol, nasce a Grande Onda no México. Como resposta, foi feito, obviamente, um chamado aos jovens e pessoas interessadas em gravar com as suas câmeras o que fosse visto no céu. E em 24 de fevereiro de 1992, foi criada a Associação Copérnico Galileu AC, os Vigilantes del Cielo. O vulcão Popocatépetl está ativo desde 1994 e percebemos que havia presença de objetos voadores não identificados. Começamos a fazer vigilância, a gravar. Há mais de quase 20 anos, a equipe dos Vigilantes del Cielo continua gerando evidências. Durante os primeiros meses do ano de 2023, o Popocatépetl registrou uma intensa atividade. A fumarola, o vapor, os gases vulcânicos e as cinzas estão à vista de todos, assim como os objetos voadores não identificados. Isso significa que o vulcão está a ponto de explodir outra vez? Até o momento, estão sendo registrados mais avistamentos e se relacionam com a maior atividade que o vulcão tem tido nessas datas. Supõe-se, pelo tempo, pelos anos e pela contagem que está sendo feita do vulcão, que se espera uma das erupções mais fortes do vulcão. Para chegar à verdade, os Vigilantes do Céu tiveram que ir até o epicentro dos mistérios. Todos os avistamentos produzidos no começo do ano 2023, somados à retomada da atividade vulcânica, me levam a fazer, mais uma vez, a mesma pergunta. Qual a relação entre o Popocatépetl e os OVNIs? Não acredito que esta pergunta possa ser respondida daqui. Ao longo de décadas, cientistas, pesquisadores, universidades e até a NASA investigaram o Popocatépetl para tentar descobrir alguns de seus segredos, mas ninguém conseguiu. O objetivo dos vigilantes é produzir e obter evidências que demonstrem a existência da tecnologia extraterrestre, sempre baseados em testemunhos e provas informais que, no entanto, possam ser demonstradas e sustentadas com análises científicas. Um dos nossos principais objetivos foi descobrir o segredo por trás dos repetidos avistamentos OVNI nos arredores do vulcão Popocatépetl. Desde 1993 até 2023, estamos constantemente observando o Colosso de Fogo, porque, se quiser ver OVNIs, é aqui que vão estar. No ano de 1994 e no ano 2000, conseguimos registrar um aumento considerável na quantidade de avistamentos das luzes anômalas nos arredores do vulcão. E em ambas as oportunidades, o Popocatépetl explodiu. Visivelmente,
o mesmo nível de atividade é o que se pode apreciar perto da cratera, durante os primeiros meses do ano 2023. Em 8 de janeiro de 2023, Carla Garcia, junto com seu marido, tirou uma fotografia que eu acho que é uma das mais claras e extraordinárias. Se observa perfeitamente, em um céu completamente limpo, acima da cratera do vulcão, uma nave. E mais, é de tamanho grande. A cratera do vulcão, de um lado a outro, mede 700 metros. O objeto mede quase 100 metros, tranquilamente. Está uns metros bem acima da cratera. Tem uma forma como se fosse um disco, mas muito incomum. 15 dias depois, a fúria do vulcão iniciou. Em entrevistas que nós fizemos com os moradores mais próximos da região do vulcão, nos disseram que quando Dom Goyo começa a fazer ruídos e então a acender, as luzes aparecem. E essas luzes acalmam o vulcão. Por que são produzidos tantos avistamentos no Popocatépetl justamente quando ele começa a ter atividade? Buscando essa resposta, foram realizadas uma grande quantidade de estudos e análises. Sem dúvida, o mais relevante deles foi o que ocorreu em 1996, quando a Universidade de Bergen, na Noruega, realizou uma pesquisa. Suas conclusões são extraordinárias. Os cientistas noruegueses já haviam confirmado a existência de tempestades eletromagnéticas no Popocatépetl. O incrível foi que durante uma de suas medições, eles foram testemunhas de como a energia que estava emanando do vulcão se reduzia a zero em um instante. Nesse momento, perceberam que uma luz intermitente acabava de aparecer sobre a cratera do vulcão. Esse objeto foi capaz de neutralizar a energia ou a utilizou para alguma coisa. Em 14 de fevereiro do ano de 2001, foi possível ver um OVNI que desce diretamente até a boca do Popocatépetl e depois desaparece. Muitos céticos afirmaram que o cilindro na realidade era um deslocamento do vulcão que havia subido e voltou a cair. Agora, é muito estranho isso. Primeiro pela forma, uma forma tão perfeita, tão específica, de uma rocha que saía e entrava do vulcão. É muito estranho. Segundo, é que por ser uma pedra incandescente, deveria ter deixado uma aura de luz enquanto nós víamos supostamente subir e descer, coisa que não ocorreu. E terceiro, quando cai dentro do vulcão, deveria ter gerado uma explosão, uns respingos de magma, e não aconteceu nada disso. É muito estranho afirmar que era uma rocha que subiu e caiu dentro do vulcão. Em 25 de outubro de 2012, outro OVNI cilíndrico de enormes proporções entrou na cratera sem produzir respingos de lava nem nada, que demonstre que tenha batido com o interior do vulcão. Esses objetos não sobrevoam somente o vulcão, mas eles entram na cratera. Inclusive entre fluxos piroclásticos, que são gases que estão em temperaturas altíssimas. A verdade é que não existem naves criadas pelo homem que possam suportar esse tipo de temperaturas e condições. Fenômenos como esse, onde os OVNIs entram na cratera, se repetiram e se repetem sistematicamente. Mas isso não é o mais chamativo do comportamento das naves que visitam o Popocatépetl. Carlos, e esse vídeo? Bom, esse eu acho que é o mais impressionante, porque saem os dois objetos diretamente da cratera. É mais impressionante que saiam, não é? Sim, e de onde eles saem? Não é oco, não tem buraco, são fendas por onde está o magma, vapores, cinzas. Realmente eu não entendo como aparecem. Mas sair é o mais extraordinário. É o mais impressionante que eu já vi. E de onde vem? Ou seja... Olha, eu acho que eles aparecem porque se abre alguma espécie de portal magnético. Ou alguma coisa se abre. E
daí é onde aparecem, de onde saem os objetos. Eu acho que quando existe atividade, vai aumentar o magnetismo. Essas inteligências ou essa tecnologia aproveitam disso. E o que me chama a atenção é que quando começam a aparecer as luzes, foi dito pelos próprios moradores, a atividade parece diminuir, como se acalmasse. Como se talvez utilizassem essa energia ou a sugassem ou controlassem. E então? Então, começa a diminuir. Oi, Jaime. Como você está? Tudo bem? Como é que tá? Tudo bem? Sim, sim. Tudo Oi, bem. Marco, como está? Bem, e você? Bom, Tudo bom? então, Marco, você está aqui há muitos anos, Marco. Quantas vezes você teve experiências? Ixi, já foram muitíssimas. Eu já perdi a conta. E eu sei que parece exagerado, mas quase toda vez que subimos, temos avistamentos. É extraordinário. Esse vulcão se tornou um dos pontos mais importantes em todo o mundo de atividade do fenômeno. E, para mim, é uma porta magnética. Claro. Ou seja, esses objetos usam o magnetismo, especialmente quando o vulcão está muito ativo, o manipulam, abrem um espaço magnético, uma porta magnética, e vão a algum outro lugar. A existência de portais dimensionais parece uma ideia saída de um filme de ficção científica. Contudo, no ano de 2005, a NASA confirmou sua existência. Segundo o físico Jack Scudder, da Universidade de Iowa, existem uns pontos chamados X, onde o campo eletromagnético da Terra conecta com o do Sol. Isso cria um caminho ininterrupto que vai do nosso planeta, da atmosfera do nosso planeta, até a do Sol, a uns 150 milhões de quilômetros. O problema é que esses pontos X são muito difíceis de encontrar porque são invisíveis, são evasivos, são instáveis e eles mudam de lugar. No entanto, a NASA, desde o ano 2014, está investigando eles pelo projeto MMS. Portanto, há muito para estudar sobre os portais dimensionais no campo eletromagnético da Terra. Poderemos algum dia utilizá-los como um atalho que nos permitam viajar entre o espaço e o tempo? Talvez inteligências de outros mundos já estejam utilizando, e não só no espaço, como em nosso próprio planeta. Em 1º de outubro de 2016, foi registrado sobre a cidade de Jerusalém um estranho fenômeno em que um conjunto de nuvens parecem estar sendo sugadas para o centro de um círculo por uma força invisível. Fenômenos como esses aconteceram em Moscou, no estado do Arizona e no estado de Michigan. Em 15 de dezembro de 2016, foi registrado na cidade de Los Angeles o momento no qual um portal dimensional apareceu no céu. As imagens são extraordinárias. Permanece ali por alguns segundos para depois se fechar até desaparecer. Talvez uma das aparições mais fascinantes de um portal dimensional seja a que se registrou em 26 de junho de 2021 na província de Qinghai, na China. Em um momento, um objeto branco se dirige até o núcleo e desaparece. Instantes depois, 2 objetos de dimensões similares surgem perto da parte inferior e se perdem no interior do portal. O Popocatépetl será um desses portais? São diversos os pontos ao redor do mundo nos quais os OVNIs parecem estar particularmente interessados. E o Popocatépetl é, sem dúvida alguma, um dos mais relevantes. Ali, as naves não só se dedicam a sobrevoar e observar, como também parecem ter outras intenções. Será um portal magnético? Recordemos que em 2005 foi demonstrada a existência dos portais dimensionais entre o Sol e a Terra. Poderá então o magnetismo desse lugar
ser manipulado e então abrir portas para outros lugares do cosmos? Em Popocatépetl, tudo é possível. No vulcão Popocatépetl foram registradas anomalias de todo tipo. Até o momento, uma das mais inexplicáveis é a de objetos que chegam até a parte superior do vulcão e ali explodem. Uma outra leitura é que estejam colidindo contra o campo magnético que é invisível ao olho humano. É um local com uma alta quantidade de energia e que em alguns momentos se concentram mais e esses seres a utilizam. Talvez se trate de uma espécie de portal magnético e utilizam essa energia para desaparecer literalmente e ir para outro ponto. Quem sabe do próprio planeta ou no universo ao seu planeta. Ou simplesmente desaparecem e vão embora. A quantidade de fenômenos avistados nas proximidades do vulcão deixa em evidência que o Popocatépetl é um importante centro de atividades para os visitantes. Mas, como sempre, os céticos encontraram uma forma de negá-lo. Há algum tempo já se sabe que os movimentos sísmicos às vezes produzem certo tipo de luzes que justamente se chamam luzes de terremoto ou EQL. Esse tipo de luzes, que até o dia de hoje não tem uma origem totalmente explicada e determinada, ocorrem no momento do movimento sísmico e também podem ocorrer nos movimentos sísmicos gerados pelo vulcão, obviamente. Esses tipos de luzes são iluminações, às vezes são comparadas com auroras boreais. De alguma maneira, esse tipo de fenômeno poderia explicar algumas das visualizações, das experiências que ocorrem no vulcão Popocatépetl. Obviamente, nem todas, mas há certos movimentos sísmicos que geram esse tipo de iluminação. As luzes do terremoto são um fenômeno geológico real, mas que não tem nada a ver com os avistamentos de luzes anômalas que são produzidas no Popocatépetl. No vulcão, as naves têm direcionalidade, demonstrando que estão sendo comandadas por alguma inteligência. Mas o que buscam ali? Será o mesmo que os atrai a outros tantos vulcões ao redor do mundo? O vulcão Vila Rica se encontra no Chile, nos Andes meridionais. Tem uma altura de 2.847 metros. É um dos vulcões mais ativos da América do Sul. E em seu interior existe um lago constante de magma. Os registros de atividade do vulcão Vila Rica datam de 1550. E são os primeiros dados que foram colhidos pelos conquistadores espanhóis. E sua última atividade foi no ano de 2015. Na noite de 3 de março, por volta das 3 da manhã, o vulcão Vila Rica entrou em erupção, o que assustou a todos os cidadãos chilenos nas proximidades. No vulcão foram registradas anomalias de todo tipo. Por enquanto, a mais inexplicável é uma na qual se pode encontrar uma esfera que sobrevoa Vila Rica e depois fica estática. Estaria a uns 1.500 metros acima do vulcão, mas estava estática, parecia estar simplesmente olhando para dentro da cratera. O que estava fazendo ali aquela nave? Buscava algo no interior da cratera? Estaria esperando que algo acontecesse? O vulcão Calbuco se encontra no sul do Chile e é considerado um dos 3 vulcões mais perigosos depois do Vila Rica e do Lonquimay. Justamente o vulcão Calbuco entrou em erupção praticamente um mês depois que o Vila Rica, em 22 de abril de 2015. Essa atividade mobilizou o governo do Chile, os vulcanólogos e se gerou um sistema de proteção ao redor das populações. No entanto, as imagens impactantes do vulcão entrando em erupção ficaram relegadas a um segundo plano quando foram reveladas gravações que demonstravam que os extraterrestres estavam interessados nesse evento.
No momento em que o Calbuco começava a entrar em erupção e dele saía uma enorme coluna de fumaça cinza, as pessoas que estavam ali nos arredores viram umas luzes estranhas. Por isso, pegaram suas câmeras e fotografaram. Tanto o relato dos presentes como as fotografias mostram que um fenômeno aéreo não identificado se mantinha estático, embora também se movesse para a fumarola do vulcão. Finalmente, após alguns instantes, o objeto desapareceu no meio da enorme quantidade de cinzas que estavam suspensas no ar. O vídeo rapidamente viralizou e também as explicações que falavam que poderia ser um helicóptero ou um avião da Força Aérea Chilena enviado para dar ajuda na catástrofe. Mas a realidade é que, com semelhante concentração de cinzas, é muito difícil que um artefato fabricado pelo homem pudesse funcionar sem travar seus motores. Porque todos esses vulcões são visitados por OVNIs durante seus momentos de maior atividade. O Popocatépetl é considerado um dos pontos mais destacados do mundo para a atividade OVNI. E por isso poderia ser o lugar exato para obter uma resposta. O Popocatépetl é visitado por dezenas de milhares de pessoas de todo o mundo que desejam ver pessoalmente o avistamento de uma nave extraterrestre. No entanto, os moradores da região e aqueles que transitam no vulcão todos os dias têm sido testemunhas não só de OVNIs, mas dos seres inteligentes que os comandam. Eles deixavam pegadas e de manhã é quando as víamos. De noite os via, chegava a ver passar. Normalmente ia cruzava e subia toda a geleira em 5 minutos. Uma coisa que fazíamos em 3 horas ou 4, eles faziam em 5 ou 10 minutos. Uma pessoa normal, magra, com 2 metros. O diferente é que não levava equipamento. Olha, eu vi como se fosse uma pessoa. Tava a uns 30 metros de distância, eu vi muito bem. Foi voando até essa região. E aí eu fiquei com a câmera, esperando que ela voltasse a subir. E aí eu comecei a ver os flashes de objetos que estavam atrás. Me chamou a atenção que já estivéssemos nessa zona por muito tempo e nunca vimos algo assim. Aparentemente, essas estranhas criaturas não só possuem uma grande agilidade, mas a capacidade de suportar, por um lado, o frio extremo das encostas do vulcão e, por outro, o calor sufocante das erupções. Serão esses seres os que comandam as naves que visitam o Popocatépetl? Em 22 de janeiro de 2017, foi registrado um objeto que realizou uma série de manobras com as quais demonstrou ser uma tecnologia inteligente. Uma nave que se aproxima da parte de cima do vulcão fica parada no ar por uns instantes, para depois realizar um giro de quase 90 graus e descer pela encosta de onde, finalmente, parece entrar no interior do vulcão. Nesse dia, não havia uma erupção, nem uma fumarola, nem nenhuma antecipação de atividade vulcânica. Significa que essas naves já não necessitam da energia do Popocatépetl para utilizar o seu portal eletromagnético? Ou essa nave estava estudando alguma outra coisa? A única forma de responder essas incógnitas é manter uma vigilância permanente nas imediações do vulcão. Em março de 2016, conseguimos instalar, junto com a minha equipe, uma câmera de alta definição que gravava imagens por 24 horas. Nossa intenção era conhecer e ver constantemente
as situações geológicas que são geradas no vulcão, mas, além disso, queríamos ter um registro constante da atividade OVNI que sabíamos que acontece ali. Localizada a só 6 quilômetros da cratera. Em abril de 2020, conseguimos instalar uma câmera modelo Dark Fighter, que em português quer dizer Guerreiro das Trevas. Desde março de 2016, Carlos. Sim, é isso mesmo. E ano por ano nós percebemos que valeu muito a pena e eu acredito que seja o projeto que mais gerou evidências de um vulcão ativo e a presença de objetos estranhos. Além disso, é uma câmera de qualidade que nos permite ter imagens extraordinárias, não é, Mar? Claro, estamos confiando muito na câmera. Quando Sim. estamos aqui, quando estamos vigiando os Observando. objetos que não conseguimos gravar e depois E grava, a sim. câmera está aí. Agora, esses objetos são só captados pela câmera ou Sim. você os Não, vê não a olho nu? Não a olho nu. É? A nossa equipe às vezes não consegue ver. E a câmera sim. É em infravermelho, né? É, a Em câmera infravermelho principalmente. E em infravermelho e em visão normal. Sim, claro. Agora, em primeiro lugar, a colocamos, Carlos, para ver a atividade do vulcão, porque naquela época só havia uma câmera que gravava uma imagem por minuto, é isso? Não, não era em tempo real. Com essa câmera estamos ao vivo, dia e noite, 24 horas. E além do tempo real, ele é convertido em algo muito importante. Em inúmeras ocasiões, foram as pessoas que estão vendo essa Uhum. câmera Ah, que sim, isso é entraram em verdade. contato conosco e nos disseram que às 3h40 da madrugada foi visto um objeto. Sim, exato. Isso tem sido muito valioso. Avisam da Argentina que hoje, à 1 da manhã, foi visto algo. E foi em tal momento. Isso é extraordinário, não havia acontecido. Isso é possível graças a esse equipamento. Bom, agora mesmo estamos gravando. Estamos Estão ao vivo. nos vendo. Olá! Com a minha equipe, nos colocamos na vanguarda para que todos os cidadãos do mundo possam ver através da internet e em tempo real o que acontece na cratera do vulcão. Lamentavelmente, não podemos estar em todos os lugares que gostaríamos, já que a presença de OVNIs durante desastres naturais na Terra não parece se limitar às erupções vulcânicas. Há décadas, tanto os organismos governamentais como os grupos ufológicos estão de olho no vulcão Popocatépetl. Uns para tentar prever a sua fúria e assim evitar uma catástrofe de magnitudes inimagináveis. E os outros, além disso, para decifrar por que os OVNIs têm tanto interesse por esse colosso de pedra. E qual a sua relação com as erupções? Por que a atividade vulcânica parece diminuir quando as naves aparecem? Estão cuidando de nós? Se for assim, por quê? Existem algumas referências, principalmente em terremotos, aqui no México e em alguns lugares do planeta. Nas gravações que estão fazendo alguns dos jornais, quando você revisa, percebe que aparecem esferas ou objetos depois dos abalos, como se chamasse a atenção deles, de alguma maneira, o que aconteceu. No México ocorreu em pelo menos 2 ou 3 ocasiões nas tempestades, nos furacões também foram vistos esses objetos. E o mais extraordinário é que não parecem ser afetados. Nesse caso, nos furacões ou nos tornados, o que está acontecendo não afeta eles em nada. E bom, uma erupção vulcânica e aparecem OVNIs, aparecem objetos, e também chama a atenção porque é um evento que pode chegar a ser catastrófico e aí aparecem também. Mas a relação dos OVNIs com os desastres naturais não se limita às erupções vulcânicas. O furacão Irene de 2011, da temporada de 2011 no Atlântico, teve uma trajetória, digamos, das típicas desses furacões, que se movem primeiro para o oeste e depois sobem ao norte, e ali fazem um giro muito brusco na sua trajetória.
É preciso dizer que os furacões, no final, se comportam como se fossem rolhas numa corrente de água. Nesse caso, o furacão está envolvido em correntes de ar que vão seguir a sua trajetória. Em 27 de agosto de 2011, o furacão Irene tocou a terra na Carolina do Norte, provocando graves destruições e continuou avançando para o norte, gerando alertas em vários estados. Mas foi em Nova York, onde alguns dias antes da chegada do furacão, apareceram diversos OVNIs. Mais precisamente, no distrito do Bronx. Muitos cidadãos tiveram a oportunidade de gravar e divulgar os vídeos de objetos voadores não identificados. É impressionante como se pode ver as luzes no céu. Além disso, também foram vistas nas Bahamas e em Porto Rico. Existem ufólogos que afirmam que se os danos do furacão foram catastróficos, se pensava que ia ser muito pior. E talvez alguns dos avistamentos poderiam ter a ver com esse tipo de fenômeno. Em 11 de março de 2011, houve um terremoto de 9,1 graus na escala Richter. O movimento iniciou a 371 quilômetros a noroeste de Tóquio, a uma profundidade de 24 quilômetros, e causou ondas de mais de 9 metros de altura. Isso gerou um desastre natural sem precedentes na região. As mortes estimadas foram de 15.899, além de 2.556 desaparecidos e mais de 6.000 feridos. Assim mesmo, a destruição e a devastação que esse fato deixou foi enorme, deixando quase só escombros onde antes haviam edifícios e casas. E é precisamente entre o caos e a destruição que ocorreu um fenômeno aéreo não identificado. Uma gravação realizada pela televisão mostra um objeto que navega no espaço aéreo japonês em grande velocidade, enquanto abaixo a destruição avança. Uma das teorias é que seria um helicóptero, mas justamente é muito difícil que um desses aparatos alcance essa velocidade. A pergunta é, por que os OVNIs estão nesses lugares e nesses momentos cruciais? Eles nos protegem de desastres naturais? Diminuem o impacto deles? São previstos? Quem sabe simplesmente os estudam e estudam as reações humanas no momento que se produzem esses feitos extraordinários. Diante do aumento da atividade vulcânica e da presença desses objetos inteligentes, se torna necessário continuar com a investigação. Porque as respostas estão aqui e temos que encontrá-las com o compromisso de sempre. E então as perguntas são cada vez mais fortes. O que teria acontecido com esses moradores se essas luzes não estivessem aqui? O que aconteceria se esse vulcão entrasse em uma atividade intensa e não houvesse nada para nos proteger? É o caso de se perguntar o que fazem para deter a ira da Terra e também nos perguntamos se algum dia poderemos desenvolver essa tecnologia. Enquanto isso, o vulcão continua ativo. Temos que nos manter alerta no dia a dia, continuar com as investigações e encontrar essas respostas que tanto temos buscado.